Mas se sujeitar ao marido e ser submissa ao marido não é a mesma coisa que entrar em acordo com o marido para cometer pecados. Mas ele tramou, ele executou aquilo no coração dele, porque ele deixou ser enchido por Satanás. Amém, glória a Deus. Eu sou Camille, tô aqui nessa quinta-feira da Disposição Transcendente para compartilhar e repartir a palavra de Deus ao meu e ao seu espírito. Nós temos uma palavra mesmo de direção para esse dia, né? Enfrentar a corrupção na hipocrisia de Safira, denunciando com determinação as mentiras que frustram o repartir. Então, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos. A gente vai ler o final do capítulo 4 e os 11 primeiros versículos do capítulo 15, em que nós vamos ver o que aconteceu com esse casal, né? Ananias e Safira. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, você pode abrir. Em Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 37, a palavra de Deus diz: Da multidão dos que creram era um o coração e a alma, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores do que era vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos puseram o nome de Barnabé, que traduzido significa filho da exortação ou da consolação, levita, natural de Chipre, que possuísse um campo, vendendo, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, a gente está vivendo um contexto aqui aquilo que a gente chama de a igreja primitiva, né? Muitas pessoas estavam sendo salvas, e uma das manifestações, né, dessa salvação de Cristo na vida deles é que eles tinham tudo em comum, é que eles repartiam os bens deles, e ninguém considerava nada como seu, mas tudo era de todos, era comum a todos. Isso era praticamente, assim, uma expressão da salvação que Cristo realizou dentro dessas pessoas. Por isso, organicamente, eles estavam fazendo aquilo naquele momento e naquele período específico da história da igreja. E aí, em contrapartida, a gente tem Atos capítulo 5. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11, né? A gente tem esse contexto que eu acabei de ler, e logo em seguida a gente tem essa situação e esse acontecimento, que diz assim: Mas certo homem de nome Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e reteve para si parte do preço, sabendo-o também a mulher, e trazendo uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse, porém, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses para ti parte do preço do terreno? Conservando, não seria teu? E vendido, não estaria sob tua autoridade? Porque tramaste tal coisa no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo Ananias essas palavras, caiu e expirou. E sobreveio grande temor sobre todos os que ouviram isso. Levantando-se os jovens, envolveram-no e, levando-o para fora, o sepultaram. E aconteceu que, após um intervalo de cerca de 3 horas, entrou a sua mulher, não sabendo o que ocorrera. E perguntou-lhe Pedro: Dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? Ela respondeu: Sim, por tal quantia. Então Pedro lhe disse: Por que entrastes em acordo para pôr à prova o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também levarão a ti. No mesmo instante caiu ela aos pés dele e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta e, levando para fora, sepultaram-na junto de seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram essas coisas. O que eu acho interessante aqui, né, é que um dos versículos do apóstolo Pedro, ele fala sobre
ele questiona, né, Ananias, por que ele fez isso? Por que ele mentiu para o Espírito Santo, né? Ele não mentiu para os homens, mas mentiu para o Espírito Santo. E coloca para ele que o próprio Ananias tinha a opção de não fazer aquilo. Ele podia ter conservado para que aquele campo fosse inteiramente dele. Ele podia ter vendido e ter tido dinheiro para ele mesmo, estando esse campo sob a autoridade dele, mas ele tramou, ele executou aquilo no coração dele, porque ele deixou ser enchido por Satanás. E esse é um ponto muito interessante que Pedro toca aqui, porque quando nós voltamos um pouco antes, no capítulo 2 do livro de Atos, a gente vê esse mesmo contexto. Eles tinham tudo em comum, eles oravam, eles perseveravam, eles comiam, eles partiam pão junto, eles estavam vivendo uma unidade, né? Essa unanimidade, falando e pensando e vivendo a mesma coisa. E como eu disse anteriormente, isso foi resultado da salvação de Deus na vida dessas pessoas. Elas foram salvas por Cristo, então espontaneamente, organicamente, elas estavam realizando isso. Em nenhum momento os apóstolos estipularam isso como uma nova forma de se viver. Foi orgânico, não foi imposto, não é uma nova regra. Era algo que aquelas pessoas espontaneamente decidiram viver. Mas Ananias, talvez motivado pela comparação, porque viu que Barnabé tinha acabado de fazer isso, e eles estavam todos nesse mover mesmo, nessa dinâmica, tendo tudo em comum, ele decidiu fazer isso, muito provavelmente levado por comparação e não por um fator orgânico de ter sido salvo por Deus, não por um espírito voluntário. E a esposa dele também entrou em acordo com o marido para mentir com o Espírito Santo. E aqui vale um primeiro ponto, né, para nós que somos mulheres e que somos casadas, né? A Bíblia fala no livro de Efésios, no capítulo 5, que nós mulheres, nós devemos ser submissas ao nosso marido. Nós devemos respeitar ao nosso marido. Mas se sujeitar ao marido e ser submissa ao marido não é a mesma coisa que entrar em acordo com o marido para cometer pecados, né? Nós desejamos, como filhas de Deus, mulheres nascidas de novo da água do Espírito, desejamos ter a sabedoria do alto para escolher por alguém, para nos casar, alguém que tema a Deus e que ame ao Senhor Jesus, alguém nascido de novo, que seja também casa e templo do Espírito Santo, para nós não andarmos em um jugo desigual, buscando ao Senhor enquanto a outra pessoa busca as coisas do mundo. Nós não desejamos isso. Mas nós, seres humanos, somos burros, somos falhos, somos miseráveis, pobres, égridos. Temos que comprar colírio diariamente, temos que buscar a face do Senhor diariamente. Então, eu amo esse versículo, e um dos versículos que me marcou, até disse no casamento meu e do Vitor, a Bíblia fala sobre essa experiência de ferro afiando ferro, né? Nós precisamos entender que antes de sermos esposas do nosso marido, nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, né? O meu dever, como a Bíblia fala em Efésios, é respeitar e sujeitar o meu marido, pensando na edificação dele, porque ele é Cristo e ele deve me amar e se entregar por mim, pensando na minha edificação, porque eu sou a igreja, né? É sempre em vista a edificação do corpo, a edificação da igreja e a edificação individual de cada membro, inclusive eu e o meu marido, inclusive você, mulher, e o seu marido. Então, nós precisamos ter isso em mente. A nossa primeira aliança, seja homem ou mulher, é a nossa aliança com Deus. E nós precisamos ser fiel a essa aliança, né? Por que a questão da traição e do adultério acontece muito no mundo? Enfim, Deus é que sabe, irmãos. É isso. Aquele que pensa estar de pé, que cuide para que não caia. A gente tem pensamentos e vontades que são carnais. Nós precisamos nos voltar ao Senhor e pedir para que Ele nos lave. Mas o porquê, quando nós vivemos debaixo dessa direção do Senhor Jesus, nós somos preservados, muito mais preservados nisso. Por quê? Porque há em nós a consciência de que eu não posso pecar para com Deus. Eu não posso ser infiel à minha aliança para com Deus. E ao trair o meu marido,
Esse é um exemplo. Eu estarei sendo infiel ao meu marido, mas primeiramente estarei sendo infiel a Deus. E a Bíblia vai muito mais fundo, porque Jesus fala que aquele que olha para uma mulher e tem um desejo cobiçoso, ele já cometeu pecado no coração. Então, quantos pecados no nosso coração nós cometemos pelos nossos pensamentos, né? E isso entra aqui no primeiro e no segundo ponto que eu queria colocar para nós refletirmos nesse dia. O primeiro ponto é não fazer nada por comparação, mas com espírito voluntário. É muito interessante isso. Quando a gente volta para Atos 2, vê Atos 4 e Atos 5, em nenhum momento os apóstolos estabeleceram um novo mandamento, uma nova forma de viver. Eles falaram, vocês têm que vender suas propriedades, vocês que têm suas propriedades, né, porque nem todo mundo tinha, vocês que têm as suas propriedades devem vender e entregar aos nossos pés para que seja repartido entre todos, para que ninguém tenha falta de nada. Não, Pedro não teve um discurso em cima disso, João não teve um discurso em cima disso, os apóstolos não pregaram isso, foi orgânico, foi resultado do reconhecimento que aqueles irmãos e aquelas irmãs tiveram, como o exemplo de Barnabé, da salvação de Deus na vida deles. Não foi uma pregação que os convenceu, mas foi o Espírito Santo que os conduziu a tomar essa atitude com o espírito voluntário. Então, nós devemos fazer isso voluntariamente. E 2 Coríntios 9, 7, eu quero ler aqui rapidamente. 2 Coríntios 9, cada um contribua conforme tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama a quem dá com alegria. Não por tristeza nem por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Barnabé não deu com tristeza e nem por necessidade, mas ele deu com alegria. E Deus amou aquilo que Barnabé fez, né? Como nós temos o exemplo de Abel e Caim, né? O princípio da oferta e da primícia é um princípio espiritual que a gente vê em Gênesis. Abel deu da sua porção primeira, da sua melhor parte, e Deus se agradou de Abel e sua oferta. Mas Caim deu da sua última parte, aquilo que sobrou, e Deus rejeitou a oferta de Caim, e Caim, por ciúmes, por inveja, matou seu irmão. Então, existe na Bíblia um princípio espiritual, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e no Novo Testamento a gente tem maior entendimento e maior revelação dessa palavra. Deus ama quem dá com alegria. A gente não deve dar por necessidade e nem por tristeza, mas com alegria no nosso coração, porque Deus ama quando nós fazemos isso. E o segundo ponto é, o Espírito Santo sabe tudo sobre nós e conhece o nosso interior. Não podemos mentir para ele. E aí eu quero ler aqui dois textos, um do Novo Testamento e um do Antigo Testamento. Hebreus 4,13 é um versículo que me marca bastante. Diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ananias foi questionado, Safira foi questionado, e o entendimento que Pedro quis dar para eles é: vocês não mentiram para nós, vocês mentiram para o Espírito Santo, e vocês não conseguem mentir para o Espírito Santo, porque o próprio Espírito me revelou o que vocês fizeram. Nós não conseguimos mentir para o Espírito Santo. Todas as coisas estão completamente às claras diante daquele a quem tudo vê e a todos conhece. E Jeremias, no capítulo 17, o versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, de fato, Ananias e Safira tiveram o coração esquadrinhado e os pensamentos provados, e eles receberam o fruto das ações deles por terem pensado que poderiam mentir para o Espírito Santo de Deus. Por isso é tão perigoso a gente viver uma vida de aparência, né? Querendo provar algo para as pessoas. O que as pessoas são? É tudo carne e osso, igual a gente, né? A Bíblia fala que Elias era um homem como nós,
mas ele orou e não choveu por tantos anos, né? Mas não fala que o poder está em Elias. Fala que que ele orou e aconteceu, porque o Deus que ouve a nossa oração, ele é poderoso. O terceiro ponto é: o temor do Senhor nos preserva. A gente vê no capítulo 5 aqui de Atos que, tanto quando Ananias morreu, a Bíblia diz que houve grande temor, que veio grande temor sobre todos os que ouviram isso. E depois também que a Safira morreu, também veio grande temor sobre toda a igreja e todos os que ouviram essas coisas, né? E isso é uma coisa que me faz pensar, né? Tem um versículo do livro de Salmos que me marca. Eu tive que pesquisar a referência, mas eu sabia aquela parte do versículo, porque tá dentro de mim. Salmos 19:9 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, o temor a Deus é o que nos preserva. O temor do Senhor é límpido, ou seja, ele é limpo, ele é puro e ele permanece para sempre. Então, como nós podemos ser limpos e puros? Como nós podemos permanecer para sempre amando a Deus, servindo ao Senhor Jesus, sendo guiados pelo Espírito Santo, deixando-nos ser enchidos por esse temor, porque esse temor nos limpa, esse temor nos purifica e esse temor nos preserva, né? Nós temos que ter a consciência, né? A Bíblia diz no Novo Testamento que o Filho é a expressão exata do ser de Deus, que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Quando o Felipe fala, mostra-nos o Pai, Jesus ele fica indignado. Eu tô há 3 anos aqui com vocês, Felipe. Você me pede para mostrar o Pai, você não entendeu até agora que vocês me dão, que quando vocês me veem, vocês veem o Pai. E nós vemos em Jesus o homem Deus, né? Completamente perfeito e completamente adequado. Ele não era desajustado, ele não era desequilibrado, ele não era. Ele tinha uma mente sã, tinha uma mente sóbria, né? Então era um homem perfeitamente adequado. E isso deve nos dar temor, né? Porque ele não é qualquer pessoa, ele é a pessoa. Ele é o único Deus, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o único Deus. E isso é o chamado de Deus em Deuteronômio para o povo de Israel e continua sendo para nós. Desculpa. E continua sendo para nós. Shema Israel, ouça Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Esse é um grande mandamento. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Por isso nós devemos amá-lo, honrá-lo, temê-lo, obedecê-lo, louvá-lo e viver uma vida entregue para ele. Romanos 12, no versículo 9 diz: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. O nosso amor pelo Senhor e pelas pessoas, pelo próximo, precisa ser sem hipocrisia, nos apegando ao bem e não ao mal. Para nós finalizarmos aqui esse último texto de referência de hoje, 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2 diz: mas o Espírito, que é o Espírito de Deus, Espírito Santo, diz expressamente que em tempos vindouros alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm a própria consciência cauterizada, como que por ferro em brasa. Queria destacar aqui essa hipocrisia, esse falar mentira, que foi o que Ananias e Safira fizeram. Eles mentiram, mas só eles acreditaram na mentira deles. E eles tinham a mente cauterizada, porque quando foram questionados pela segunda vez, ambos negaram e mentiram novamente. Quero ler aqui a nota de rodapé, que fala sobre essa consciência cauterizada. A gente já está finalizando. A consciência dos mentirosos hipócritas perdeu a sensibilidade, como se tivesse sido cauterizada com ferro incandescente. Este livro ressalta enfaticamente a consciência. Na vida da igreja, o amor que é contrário à inveja e à discórdia, que foi o que Ananias teve, que foi o que Safira teve, que foi o que Caim teve com Abel, discórdia e inveja, o amor que é contrário à inveja e à discórdia procede de uma boa consciência. Os que desprezam a boa consciência tornam-se náufragos na fé. Por isso nós devemos estar atentos à nossa consciência, porque a consciência faz parte do nosso espírito. É consciência, intuição e comunhão.
Os que servem na igreja devem preservar o mistério da fé com uma consciência pura. Preservar a consciência boa e pura é preservá-la sensível na função, o que nos protegerá dos ensinos demoníacos e hipócritas dos mentirosos enganadores. Então, que Deus nos abençoe com uma boa consciência, preservando essa consciência pura, para que ela seja útil para Deus, tendo uma mente sã, uma mente sóbria, a mente de Cristo, no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, nos direcione diariamente, todos os dias, que nós venhamos exercitar esse dar não por necessidade, nem com tristeza, mas com alegria. Se você crê, não por necessidade, nem por tristeza, mas com alegria, faça a sua oferta, faça a sua contribuição, entregue conforme aquilo que você propôs no seu coração. Deus te abençoe e até mais. Aleluias, glórias a ti, Senhor. Graças te damos, Pai. Pedimos para acessar a sua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, clamamos a ti. Grande é o Shaddai. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o teu nome. Agradecemos, Pai, por essa conexão poderosa, Pai. Na tua presença, ó Todo-Poderoso. Grande é o Shaddai. Nós nos posicionamos, Pai, nessa visão constituída. Ó Pai, o firmamento estabelecido pela tua palavra e na tua verdade, e recusa dar lugar ao inimigo que busca destruição à geração sucessora, com a árvore da corrupção, do ódio. Eu me lembro da história de Atalia, que buscou destruir a linhagem real de Davi. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas tu, Senhor preserva, Senhor, tu preservou a Joás, o herdeiro do trono, estabeleceu-o como rei. Aleluia, nós declaramos, Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toda arma forjada, preparada contra a continuidade dos nossos filhos, Senhor, a nossa família, a casa, tudo que te pertence, Pai, ela continuará inabalável, pois é sustentada pela rocha que é Cristo Jesus. Nós louvamos a ti, Pai. Ó Rei, nós clamamos a ti. Sabemos que o Senhor nos ouve. O Senhor livra o teu povo. Livra, Senhor, a descendência dos seus servos, Pai. Nós preservamos, Pai, a cada dia a tua palavra dentro dos nossos corações. Recebemos com alegria, Pai. Aleluia. Nós declaramos que a força do trono de Davi está em nós, Senhor, e que somos enviados para enviar a tua luz. Aleluia. O Senhor é a própria luz, Pai. É a verdade para todas as nações, Pai. Ó Senhor Jesus, nós nos posicionamos contra a corrupção do ódio. Ó Senhor, desse espírito, Pai, que vem contra as crianças, Pai, que vem contra a mocidade, vem contra os idosos, vem contra os adultos, vem contra os adolescentes, Senhor. Nós declaramos diante de Ti, Pai, que a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, louvamos, sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é nosso Pai. Nós nos lembramos das palavras, Senhor, que tu diz em Apocalipse, que ela deu luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado, ó Deus, para os céus, e o seu trono, Senhor. Eu declaro que sou uma filha de Deus, aleluia. Ó Senhor Jesus, eu te amo e que sou chamada para reger as nações com justiça e verdade. Aleluia, Senhor. Louvamos a Ti, agraciamos o Senhor, agraciamos no amado, eu me posicionamos na fé, sem medo nem dúvida, Pai. Nós declaramos, Pai, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Cubro com o sangue de Jesus, eu me armo com a armadura da justiça e declaro esta geração sucessora é preciosa aos teus olhos. Eu que sou enviada para proteger e guiá-la, Senhor, na tua verdade, que a tua palavra é a realidade, Pai. Clamamos a ti por cada um dos nossos irmãos, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. Ó, Senhor Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi.
Ó Senhor Jesus, declaramos que o trono de Davi é estabelecido em cada um de nós, em cada um dos teus palavras, dos teus servos que elaboram as tuas palavras, Pai, e traz, Senhor, os seus herdeiros. Nós somos herdeiros só por causa da sua promessa. Ó Pai, muito obrigado, Pai. Ó Senhor Jesus, declaramos, Pai, que essas palavras vão se cumprir na vida dos filhos, dos nossos filhos, a geração em geração, que toda malignidade vinda desse espírito, Senhor, usurpador, esse espírito de violência, de prostituição, repreendemos, Pai. Toda aniquilação que tem esse espírito, repreendemos por poder que há no teu nome e não no nosso. Declaramos que somos só com o Senhor. Aleluia, Pai. A igreja gloriosa guerreia, Pai. Ó Senhor Jesus, sem retroceder, avançando pelo poder das suas palavras, Senhor, avançando pelo poder da sua pessoa maravilhosa que se ateve conosco, Pai. Avança sobre as igrejas locais, as igrejas dos povos não alcançados, Pai. Eles estão sendo alcançados pela palavra do Evangelho, do testemunho do Senhor, que há de prevalecer a cada dia. Recompensa cada dia o teu servo, Senhor. Visita, revitalize cada um para ti, restitui cada um para ti, Pai. Ó Senhor Jesus, cuida dos jovens, Senhor, cuida dos nossos missionários, nossos pastores, nossas pastoras, cuida das casas, avança, Senhor, sobre os seus filhos e filhas, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade de sermos teus servos, suas servas, Senhor, de estamos aqui clamando a ti, não retrocedendo, mas avançando, para que só possamos vencer a toda oposição, ó, toda oposição espiritual dessa sujeira, Pai, que está acontecendo nesse mundo, que nós não pertencemos a esse mundo, pertencemos a Ti, Senhor. Por isso te rendemos glórias e louvores a Ti, Pai. Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai, bendizemos a Ti, pois só Tu és digno de glória, honra e louvores, Pai. Muito obrigado porque Tu estás assentado sobre o seu trono, olhando com os seus 7 olhos toda a terra, Pai, olhando todo ser vivente que louve a Ti, que engrandeça o teu nome, Pai, que vá mesmo à frente, o Senhor com cada um, Pai. Eu te peço, Pai, avança, Senhor, cada um, vida nos seus filhos, Senhor. Avança mesmo, Pai, em cada situação, Pai. Ó, todos os negócios que seus filhos vão fechar, abra as portas, Pai, e que não é para fechar, Senhor, não deixe que eles passem, Senhor, mas que somente vá as suas servas para a qual o Senhor tenha escolhido. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida de Jesus, que o Senhor nos entregou para que nós fôssemos um só contigo, Pai. Muito obrigado, Pai. Adoramos a Ti, louvamos o Teu nome e te engrandecemos em nome do Senhor Jesus. Nós te amamos, ó Senhor Jesus, eu te amo. Agradecemos pela vida dos nossos irmãos e irmãs responsáveis, Senhor. Avança todos sobre todos os seus santos em cada localidade, Pai. Não esquecendo de ninguém, porque muitas vezes nós esquecemos, mas o Senhor sempre nos faz lembrar. Aleluia, pelo seu poder, pelo poder do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos essa minha água, essa minha consagração, nesse dia que chama hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, amém. Glória a Deus, aleluias. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha
abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Yeah, eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Agora eu te amo. Eu não quero mais viver, não, longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido, prostrado, quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar e arde
pois são os ventos